O seu nome é Tex Willer. É um ranger do Texas. Vive no Velho Oeste, fazendo justiça. É o homem mais corajoso e justo que já existiu. Tex é acostumado a lutar com homens maus, militares, políticos, feiticeiros. Muitos bandidos tremem quando ouvem o seu nome. Junto com seus parceiros, Tex cavalga pelos desfiladeiros, montanhas, desertos e pradarias, com suas pistolas infalíveis sempre a detonar. É muito respeitado pelos índios, é o chefe dos navalhos, e lhe chamam de Águia da Noite. Tex Willer, Kit Carson, Kit Willer e Jack Tigre, a lei do Velho Oeste. Viene away. Back with the corri libertà. Back with the frateriosità. Mai una frontiera la tua corsa resterà. Back with the che te muovi sei. Back with the non ti arrendi mai. Ma come una cola non fallirà. Olá, caros amigos do Tex Show. Estamos no 8º programa e hoje os assuntos serão bastante diferentes daqueles que estamos acostumados. Tex Show sempre inovando para trazer as melhores informações. Então hoje nós vamos ver o que foi passado nos Tex Shows anteriores, para que quem esteja assistindo a gente agora possa saber em que programa vai encontrar outros assuntos, tá? Depois nós vamos ver também aí a visita a um colecionador. Eu fiz uma visita rápida a um colecionador e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu por lá. Na sequência, nós vamos ver, a visita que eu recebi de um colecionador. Fizemos uma entrevista misturada com bate-papo. E eu também espero que vocês gostem dessa parte, muito legal. A sequência, nós vamos ver aí variedades. Variedades eu vou mostrar alguns itens da minha coleção. Já foi pedido aí algumas vezes que eu mostrasse minha coleção, eu já mostrei algum tempo atrás em vídeo, mas não no Tex Show. E agora nós vamos ver aí alguns itens que eu separei que eu acho muito importantes para a minha coleção. Alguns são fabricação própria, alguns são presentes que não são de linha da editora, mas que não deixam de formar a coleção da gente e tem aquele valor sentimental. Eu dedico esse programa Tex Show 8 aos padres Oscar Kern, que foi um grande texiano, um grande quadrinista. Ele escreveu roteiros para a Disney, lá do Rio Grande do Sul. Oscar, que Deus já chamou há um bom tempo, mas inesquecível Oscar. Também dedico esse programa para Paulo Madeira lá de Portugal, e também tempos idos, enviou bastante presente para mim, um cara muito gente fina. Paulo Madeira deu aquela sumida do mapa, tomara que ele reapareça aí uma hora dessas. A gente se encontre aí em alguma trilha do Oeste. E também a Solange Zanella, lá da Revistaria Tutatis, em Porto Alegre. A Solange, uma amiga, gente muito fina, sempre presente no nosso programa. E a Solange me conseguiu aí um contato com o meu amigo Marcelo Brum. Eu já falei de Marcelo Brum aqui várias vezes e vou falar mais ainda hoje. Então, Solange, Oscar, onde esteja, e Paulo Madeira, onde estiver, para vocês, esse Tex Show 8. Um abraço e vamos lá ao programa.
o Tex Show até aqui. Hoje, 8º programa. Então nós tivemos 7 programas antes. Não diga. E o primeiro programa, os assuntos, eu vou falar os assuntos de cada programa para que todo mundo possa... vou ver esse programa então, que isso aqui, eu não vi isso me interessa. E às vezes a gente não quer ver tudo, eu sei. Eu sei que nem todo mundo quer ver tudo. Então, primeiro programa, nós falamos sobre os criadores de text. Os criadores de text, falamos a diferença dos números de text, que aqui no Brasil tem, nós estamos no número 560 agora, e lá na Itália está no 660. Mas não existe essa diferença, nós explicamos como que isso funciona. Falamos aí, está sendo uma polêmica, né, que o editor na época falou que estava com as vendas perigosamente na faixa ali de limite, e que poderia haver cancelamento, e todo mundo ficou ligando para a editora, mandando carta, mandando mensagem, preocupado, e depois houve uma certa explicação aí do Dorival. E também houve o sorteio do Tex Fronteira, né? Houve o sorteio do Tex Italiano Fronteira, que agora está nas bancas do Brasil, já traduzido, mas o que eu sorteei naquela época foi o italiano. Nós tivemos também, aí nós vemos o segundo programa, a história de Tex, né? Por que Tex faz tanto sucesso? Eu trouxe alguns itens mostrando por que Tex faz tanto sucesso. Tem bastante coisa aí legal para vocês verem. Depois, para os novos, qual Tex colecionar? Qual a coleção mais legal de Tex que você deve colecionar? Por quê? Qual a coleção que cai melhor para você que está começando agora? Só vendo o programa que você vai ver isso aí. E também falamos sobre a terceira mostra Tex em Portugal. O Clube Tex Portugal fez a mostra e nós falamos sobre essa mostra naquele programa, trouxemos algumas imagens, alguns vídeos. No programa número 3, Tex Show 3, nós falamos lá de Águia da Noite, como foi o surgimento de Águia da Noite, tudo que aconteceu para que a Águia da Noite se crescesse como a segunda identidade de Tex. Falamos sobre a coleção, introduzimos as coleções, né? Tex Ouro, falamos bastante dessa coleção e explicamos como ela funciona, o que representa. E falamos também trouxemos o quadro Uma Aventura Inesquecível e falamos sobre Flechas Pretas Assassinas. Mostramos lá vários detalhes, várias imagens, muita coisa boa dessa aventura. Foi no Tex Show 3, né? E ainda falamos de exposições e encontros, né? Os eventos pelo Brasil e Portugal naquela época. Falamos aí dos eventos passados, presentes, fazendo uma retrospectiva dos eventos, como eles começaram no Brasil. No Tex Show 4, nós falamos dos amigos do Tex. Tex, seus amigos, os parceiros, como é que eles se comportam, como foram aparecendo, que representam. Trouxemos novamente a Aventura Inesquecível, dessa vez foi aquela aventura onde o Tex vai preso, né? Preso, acusado de um assassinato, a grande intriga, Tex 107 a 110. Trouxemos mais eventos, né? Falamos sobre Expotex, as Expotex que eu fiz aqui na Paraíba a partir de 2005. Após uma crítica, eu criei um quadro aqui falando sobre cadê nosso Tex? Nosso Tex heróico, que deu aquela sumida. Muitas coisas que a gente via no Tex, desde os anos 70 até os anos 90, hoje está bem mudado. Está bem mudado e a gente não quer que mude tanto, que volte para aquilo que a gente já viu, mas que seja um Tex que tenha algumas passagens daquelas, né? Adaptadas, melhoradas. Estamos aí, Bozelli, por favor, nos atenda. E tivemos o bloco Variedades também lá, com bastante coisa. No Tex Show 5, falamos sobre os inimigos de Tex, os principais inimigos de Tex, o que eles aprontaram, seus nomes, onde eles apareceram. Falamos sobre a coleção Tex anual, o tamanho dessa coleção, a sua importância, quais são as aventuras principais nela que já foram publicadas. Isso aí você pode ver lá, dando uma voltinha lá no Tex Show 5. Falamos também sobre eventos, né? Eventos no Rio Grande do Sul. Mostramos aí como foram alguns eventos quando eu estive na minha viagem lá no Rio Grande do Sul em 2009, visitando várias cidades, vários parques. Depois a aventura inesquecível foi o Tex
a aventura Chinatown, Tex contra os chineses em São Francisco, muito quebra-quebra, muita paulada, muita bala, muito soco. E fizemos uma comparação, né, dos desenhistas antigos com os novos, mostrando que os desenhistas antigos, que nós hoje tanto cultuamos, tanto amamos, eles não começaram prontos e acabados e não ficaram a vida toda com aquele traço firme de sempre. Quando eram bons, quando se tornaram super, eles foram declinando também, até parar. Então os novos hoje merecem uma chance, né? Porque eles começaram agora e vão ter que seguir em linha ascendente. Quem não for aí sim tem que sair, mas todos estão começaram, estão bem, e nós temos que dar esse crédito sem mandá-los embora. Esse aí foi tudo do Tex Show 5. No Tex Show 6, nós falamos sobre os autores de Tex. Os autores, os que escrevem as histórias. Gianluigi Bonelli, Sergio Bonelli, Claudio Nisi, agora o Mauro Bozelli, temos aí o Tito Farati, temos o Ryu, então, Ryu. Então nós temos que também conhecer esse pessoal e ver esse programa que a gente vai saber. Aí vem os 7 super itens do Adriano Rainho, programa maço. Ele mostra 7 super itens super importantes da sua coleção, difíceis de achar, caríssimos, e o texiano merece conhecer. Aí a aventura inesquecível foi os Caçadores de Lobos. Caçadores de Lobos, quando o Tex realmente, como o pão que o diabo amansou, e merece ser revista também essa aventura, porque ela é demais. E a segunda mais longa de todos os tempos. Pelo menos é isso que eu levantei, eu não encontrei outra não. Atrás apenas de Retorno a Pilares. E teve Quiz. O Quiz é aquela pergunta para as pessoas responderem e ganhar prêmio, né? Aí no Tex Show 7, o último, como entender Tex? Você chegou agora, está comprando Tex, a coleção Tex, e não sabe, a história de Tex vem toda fragmentada. Lá tem como é que você deve ler na sequência de números, número 27, número 23, depois número 150, depois número 94, vai assim, tem essa coisa. Para você entender como é que Tex, a história de Tex, Tex jovem, Tex cowboy, Tex entrando para os Rangers, Tex casando, Tex vingando a esposa, e assim vai. Depois comentários sobre os 7 itens de Adriano Rainho. No programa passado, eu fui buscar algumas informações que o Adriano tinha ficado assim em uma interrogação. Eu trouxe essas informações que eu consegui junto ao Ota Assunção, que foi uma editora da Globo, da editora VEC, editora VEC, ele foi editor. E também eu trouxe mais algumas coisas, como preço de coleções, desse tipo aí, dessas raras. Depois nós tivemos os eventos da Comics, né? Eventos da Comics. Mostrei um vídeo aí com o Mr. Lúdico, que canta uma música, sua música Tex. Tem também uma aventura inesquecível, né? Foi o Assalto ao Trem, Tex 71. E as variedades, né? As variedade que trouxemos, por exemplo, a polêmica que foi causada aí com erros na produção do Tex 407, né? Eu falei lá, eu cheguei a falar que foi um erro da gráfica, mas um Bard que trabalha com gráfica, ele disse, não, o erro não foi da gráfica, pelo jeito, porque as páginas estão numeradas corretas. O conteúdo das páginas está errado, então deve ter sido um erro de quem trabalha na editora. Mas isso não minimiza o problema, e a editora prometeu aí uma nova revista agora no 410. No Tex Coleção 410 vem a revista junto 407, corrigida. E também teve, né, um vídeo aí do sebo, um vídeo de um sebo que eu passei, dei os dados lá para vocês conseguirem revistas. E também teve mais um quiz, uma pergunta que foi respondida e já tem o seu ganhador. Então, foi isso que nós vimos aí nos programas anteriores. Eu espero que vocês voltem lá, que vocês vejam, que vão no canal, que se inscrevam, porque o primeiro programa tem uma visibilidade muito boa e os outros vão caindo. E se for assim, daqui a pouco eu vou ter que parar, quem sabe, né? E se eu vou ter que parar, aí o negócio vai pegar para vocês. Então vocês não me
Vocês não me irritem, vocês não me coloquem à prova. Brincadeira, pessoal. É isso aí. Vamos para frente. O Tex não tem parada. Bem, esta semana eu estive com um colecionador de Tex. Eu ia passando ali em Guarabira. Lá, eu sei, a casa do padre Antônio Brilhante. E resolvi lhe fazer mais uma visita. Antônio Brilhante faz uma coleção há bastante tempo. É um apaixonado por Tex. Faz principalmente Tex coleção, mas tem outras coleções. E Antônio Brilhante sempre me recebe em casa, às vezes eu chego lá, ele não está preparado, me esperando, eu chego de surpresa, mas ele me recebe, a gente bate aquele papo, toma um café. E eu aproveitei para fazer um vídeo, né, da coleção de Antônio Brilhante, e lá descobri até um boneco de Tex que ele mandou fazer, lá por um artesão de Guarabira, e ficou esse boneco muito legal que vocês veem aí no vídeo, que eu vou mostrar agora. Então, com vocês aí, o padre Antônio Brilhante, a sua coleção. Ele não quis aparecer, ele estava tirando aquele cochilo da tarde, né? E preferiu não aparecer. Eu estava com um pouco de pressa também, não deu tempo de se preparar. Então, eu quero agradecer ao Antônio Brilhante pela participação, por deixar gravar a sua coleção em sua casa. E para vocês aí, um pouco da coleção do padre Antônio Brilhante, que a duras penas, do ponto de vista de procurar as revistas, vai conseguindo aí manter em dia. Ele às vezes tem que vir a João Pessoa para conseguir algumas revistas, porque em Guarabira, uma cidade com aí 70 mil habitantes, o Tex não chega com aquela regularidade hoje em dia. E foi lá em Guarabira que eu comecei a comprar os primeiros Tex da minha coleção, como eu já contei aí em outras histórias. Então, Antônio, um abraço com vocês no vídeo, fiquem com Deus. E o Antônio disse que não tem, sim, o Antônio disse que não tem como mandar fazer mais esse boneco. Hoje é impossível alguém fazer esse boneco através da pessoa que ele conseguiu. Um abraço, vamos ao vídeo. Caros amigos, vocês estão agora conhecendo a biblioteca aqui, a revistaria do Antônio Brilhante. Estou em Guarabira, PB, e o Antônio aqui tem, olha, um Tex aqui exclusivo. Ele mandou fazer aqui, um artesão aqui de Guarabira. E tem outras coisas aqui que ele encontrou por aqui que é exclusiva também. Item exclusivos aqui, ó. Tem os botões aqui do clube do Tex, mas também tem ali os botões aí que ele conseguiu. Diz ele aqui na feira de Guarabira. E não tem jeito não, porque o cara que fez já morreu. Ali a Tex Coleção. As revistas. A gente pensa que é pouca revista aqui, mas olha, tem lá atrás tem uma fila de revista por trás ali, ó. Então, o Antônio só faz Tex Coleção, né? Não tem a coleção principal não, né, Antônio? Ó, então tem aqui Tex e os Aventureiros, aí a coleção aqui colorido especial, ali o Tex em cores, Tex gigante, aí vem aqui o Tex anual e o Tex almanac, e aqui a coleção de Tex, coleção até embaixo, ali, lá embaixo Tex gigante, preto e branco, ali o ídolo de cristal, os livros de GG Cassan, um bocado de coisa. E ele disse que já leu umas 300 vezes. E mais uma releitura. E mais uma releitura, 300 vezes e mais uma. Pois está certo, Antônio? Isso. Cadê o chapéu para a gente mostrar o Antônio Brilhante aqui? Tudo. Ao vivo. Ele disse que estava dormindo quando eu cheguei, então ele disse que não vai aparecer no vídeo não. Mas está aí para os amigos do Tex Show, mais uma vez aqui, os botões e o Tex aqui que eu fiquei com vontade de pedir de presente, mas não vou ter coragem não, vou deixar para ele aqui. Nosso amigo Tex Willer. Carlos Soares, quem esteve em João Pessoa essa semana foi o padre Genildo Santana, lá da longínqua Tabira, em Pernambuco. Ele veio para um evento aqui em João Pessoa lançar um livro. O amigo é poeta, é declamador, é professor, é filósofo. E ele, texiano, daqueles que já fez até exposição de Tex. Já falei de Genildo, ele já participou aqui do programa. Então, Genildo esteve aqui e eu aproveitei para a gente fazer uma conversa aqui, nós dois, conversar sobre Tex, tipo uma entrevista, mas deixei ele falar bastante aí sobre o que ele já fez, o que ele pensa. Então, gravamos um vídeo aqui, uma conversa muito legal. Conversa pouco é bobagem quando a gente fala em Tex, eu falo isso várias vezes no vídeo, porque a gente quer parar e outro assunto aparece e a gente tem que continuar, quer continuar. Mas não pode se alongar tanto. Falamos de exposições, falamos de coleções, falamos de dúvidas que ele tem, eu fiz perguntas. Então, com vocês aí, GG Cassan e Genildo Santana, fazendo aí um papo texiano.
E aproveitem bem e quando vier João Pessoa, vem aqui para a gente fazer igual, tá bom? Então, legal, vamos lá. Olá, amigos do Text Show. Estou aqui com o colecionador Genildo Santana, meu amigo, Genildo de longas datas. Genildo veio me conhecer em 2006, numa exposição aqui em João Pessoa. Ele viu o anúncio e veio, grande leitor de texto de alguns anos, e depois disso, Genildo resolveu fazer uma exposição lá em Itabira, sua cidade, lá em Pernambuco, e até hoje a gente se encontra em eventos, a gente conversa e estamos nos encontrando. Então, Genildo veio a João Pessoa lançar um livro, o seu 7º livro, e nós aproveitamos aí uma folguinha aí na agenda para fazer aqui uma pontinha aqui para o nosso Text Show. Então, Genildo, é um prazer recebê-lo. Eu estou bastante contente de fazer nosso primeira entrevista ao vivo aqui no Text Show, porque é sempre fazendo entrevista através de internet, tá? Então a gente vou fazer vamos conversar um pouquinho. Eu aproveito começando a te perguntar o que é que você me lembra lá daquela exposição que você fez em Itabira, que eu fui até lá. É um prazer estar aqui contigo e um abraço a todos os texianos que acompanham o Text Show. Eu lembro muita coisa boa, né? Eu lembro que nós fizemos lá 2 dias, começou numa quinta-feira, na quinta-feira, durante o dia. Você chegou lá na quinta-feira, já finalzinho da tarde, passou a quinta-feira à noite, a sexta, o dia todo e à noite. 10 horas da noite a gente ainda estava lá. Recebemos muitos alunos das escolas, não foi? Palestramos na segunda-feira, na sexta-feira, saiu uma turma, entrava outra. Foi sem parar, né? Sem parar, foi o dia todo. Paramos apenas para almoçar. E tomar água. E tomar uma água, e amanhã e à tarde, muitas crianças, acho que passou mais de 1000 crianças ali. Você sabia que no Text Show, há poucos dias eu mostrei aquelas fotos? Eu mostrei algumas fotos daquela. Foi, eu vi, acompanhei. Né? Text Show. Lembro também, assim, as curiosidades de texiano, porque sempre tem uns fatos curiosos em cima dos texianos. As perguntas. Por exemplo, eu não conhecia o Lucílio de Afogado na Gazeta, só por Orkut, que na época era o Orkut, 2007. E aí você me disse, olha, fala com o Lucílio para ele ajudar. O Lucílio tem muito gibi. Eu tinha uma certa quantidade de gibi, e quando eu cheguei lá no cartório dele, eu disse, Lucílio, o seu Genildo tá bem? Ah, tá, não sei o quê. Estou fazendo isso por você, disse, eu me dou meu gibi tudo, me deu 1.500 gibi na hora, sem nem me conhecer. Ele disse que depois deu uma dor assim no coração. E eu fui lá pegar na quarta-feira 1.500 gibis, né, gibis que ele tem, muitos gibis de fora, né, muita revista da Espanha, da Itália, coisa material que eu não tinha, na época a gente colocou lá no salão paroquial, 1.500 gibis dele, 200 gibis de uma senhora de Água Branca, que tem mais de 80 anos. Eu lembro dessa história, senhora. E coloquei, eu tinha uns 500 por aí, e a gente fez a bela exposição e você foi lá. Foi uma alegria muito bom. No sábado eu estava radiante quando eu fui devolver o gibi do Lucílio, fui para a Água Branca devolver, um momento maravilhoso. E gerou outra exposição que o Lucílio fez uma exposição logo depois, né? Sim, em 2008. Em 2008 ele fez lá no auditório da faculdade, da Faculdade de Formação do Professor Maia Falas na Gazeta. E eu fui lá ajudá-lo, né? Eu fui lá ajudá-lo, retribuir a força que ele tinha me dado. E lá a gente também deu palestra para alunos da FAFOPAI, para alunos das escolas particulares, das escolas municipais. E foi um evento também muito bonito lá em Falas na Gazeta. Pronto. Tudo partindo da sua Expotex aqui de João Pessoa, né? Que é um dos objetivos é esse, né? Que outras Expotex aconteçam pelo Brasil, porque todo mundo gosta de uma Expotex. E quando alguém fala que vai fazer uma, como agora vai haver uma no Rio Grande do Sul, lá do Parque de Edmar, que através do clube do Tex Zagor está preparando agora para o mês de outubro, todo mundo quer ir, mas não consegue, porque o Brasil é muito grande, nós estamos numa crise, entendeu? E fica difícil. Mas imagine aí se cada colecionador que tem aí coleção completa fizesse uma exposição do seu estado. Não é difícil, basta ter uma sala, uma escola, todo mundo ajuda, os amigos ajudam, e os colecionadores de perto poderiam ir, né? Quem mora a 500 km dá para ir, né? E aí vai aparecer gente nova, novos colecionadores. Está faltando isso aí, o pessoal tem um pouquinho mais de coragem, de tempo, aí o cara às vezes fica protelando, tá? Mas você não, você foi lá e fez. Eu disse a você, quando eu me despedi de você lá na rodoviária, me lembro de 2006, eu disse, eu vou fazer um Itabira. Você disse, eu vou para lá. E foi no dia mesmo que a gente se conheceu, né? E eu acabei de prometer para você que eu vou novamente a Itabira esse ano, né? Se Deus quiser. Para a missa do poeta. Em setembro. Se Deus quiser, em setembro.
Bom, Benildo, eu vou falar agora das tuas coleções. O que é que você está colecionando no momento? Atualmente eu coleciono tex normal, que a gente chama, almanac, tex gigante, tex colorido, tex anual. Eu parei de colecionar os tex repetidos, né? Tesouro, Tesouro, edição histórica. Eu tenho muitos. Eu tenho uns 30, 40 tesouro, edição histórica. Já é a minha coleção. Mas depois eu parei. Eu fui dar uma preferência, uma questão de escolha mesmo, àqueles inéditos que eu não tinha. Fui fazer a relação, fui entender como era que funcionava. E eu fui ver que o gigante não repete. Então o gigante eu vou continuar comprando. O colorido não repete. Os que repetiu eu parei. Aí todos os outros eu estou tentando acompanhar aí a edição do mês. O tex gigante colorido, esse grandão da capa dura, você está comprando ou não? Ele é repeteco do tex gigante normal, né? Não estou comprando. Também não chega lá, né? Só se você Não comprar chega. em Recife. Só quando eu viajo, assim, quando eu vier aqui a João Pessoa que eu compro. É um tex que é colorido, que é repetido em todas as edições da Itália. Para o número 30 agora, o tex em Eu cores. tenho alguns, eu tenho acho que uns 8 a 10, mas depois eu parei também. Certo. Deixa eu te perguntar, dos livros que eu escrevi sobre o tex, esse aqui eu sei que você tem, o número 2 eu sei que você tem, o 3 eu não sei se você chegou a ter o 3. Você tem alguma coisa que você poderia falar sobre esse livro aqui, por exemplo? O primeiro? Ah, sim. Isso aqui marcou. Você lembra de alguma coisa? Marcou a história da gente, né? Isso aqui marcou. Você fez numerado. Eu vim para o lançamento. O lançamento do livro? Todos os lançamentos eu vim. O lançamento dos 2 primeiros livros, que teve lançamento, você veio. E quando eu li isso aqui, para mim foi importante. Porque eu sou texiano de longa data, mas eu não acompanhava bem o universo. Eu não entendia como funcionava. Eu passei a entender mesmo depois que li seu livro. Essa foi a grande importância desse livro para mim, porque eu passei a entender como era que funcionava a coisa da produção, os próprios desenhistas. Por exemplo, eu não conseguia, há uns anos atrás, antes desse livro, identificar que o desenhista era tal. Aquela mudança de desenhista, de roteirista, o clímax da história. O cara não tinha como saber se o desenhista desenhou mal ou bem, né? Será que é o mesmo desenhando mal? Diferenciou por quê? Aí depois eu fui entender direito a questão do... Porque você foi muito didático, né? A questão dos amigos de tex, a questão por exemplo, saber que o Tom Hooper sempre é o xerife de tudo, né? Então, que o Nat está sempre lá em Nova Orleans, né? Então, você só lendo as histórias assim, um aqui, outro acolá, você não sabe, você não liga. Você não liga, né? Você não associa. Aquele cara é o amigo que quando ele aparece novamente, a história é no mesmo local, naquele mesmo local. Então, eu passei a entender melhor o universo depois que eu li esse livro aqui, que marcou muito. Tem uma coisa desse livro aqui, Genildo, que para mim foi de suma importância, porque eu fui buscar o que eu não conhecia em texto, ou o que eu conhecia, mas eu tinha dúvidas. Foi a entrevista que eu fiz ao Sérgio Bonelli. Você tem alguma lembrança do que você leu aqui, da entrevista que eu fiz com o Sérgio Bonelli? Por exemplo, eu perguntei ao Sérgio Bonelli por que tinham tirado a Lilith tão cedo de cena, e ele responde, né? Eu perguntei ao Sérgio Bonelli... eu me lembrei da questão do Mephisto. Do futuro de Tex, né? Eu perguntei por que a SBE, a Sérgio Bonelli Editora, nunca tinha mostrado como o Tex conheceu o Cochise, né? Na época eu perguntei isso para ele. Eu fiz umas perguntas para o Sérgio Bonelli e ele respondeu a todas. Mas eu percebo também que os texianos, quando a gente escreve, eu escrevi 3 livros, ou com o programa Tex Show, esse programa Tex Show, a gente não vê muitas perguntas. As pessoas, os texianos, eles não perguntam as coisas. As coisas ficam no ar. Tem coisa que eu deixo no ar de propósito. Eu nunca disse isso no ar, mas eu vou dizer agora. Eu deixo de propósito algumas coisas no ar para ver se são perguntadas depois pela internet, e as pessoas não perguntam. Tá? Por exemplo, o Adriano Rainho fez agora com a gente aí uma parte, fez uma grande participação no programa, né, do Tex Show 6, onde ele mostrou todos os itens que ele tem da coleção dele. E mostrou os 7 mais difíceis de conseguir. Então, no programa seguinte, eu fui atrás de algumas informações a mais que ele tinha deixado em dúvida. Eu fui atrás e trouxe no programa número 7. Tá? Você tem alguma dúvida assim, uma coisa que você imagina que está obscura no mundo de Tex? Tem muita coisa, né? Por exemplo, não é explicado, como você disse, a amizade dele com o General Davis. Né? Também não foi mostrado feita ainda. Mas tem uma coisa que está me encucando. Porque de todos os personagens de Tex, tem uma que eu
eu tenho um amor por ela que é Lupe ao mexicano. Eu sonhava tanto assim ver um retorno de Lupe, talvez casada com um Trigo, né, que lá da história e tal, foram os avós montados. Né? Então, Uma coisa lá dos primórdios de lá Texas. dos primórdios mesmo, certo? É que você não acompanha tanto, mas você sabe que está sendo feita uma história agora, Com Lupe. com o Lupe. É, Ela vai eu voltar. vi alguma coisa. Você leu isso? É. Agora não foi dito como Mas qual você base. sabe, tá? O que você acha? Eu vou achar espetacular. Essa é uma Mas coisa assim, que eu você vou imagina o falar. quê? Que ela vai voltar a aparecer, ela vai aparecer apaixonada por Tex ainda 30 anos depois, por Eu exemplo? acho que não, acho que ela vai voltar casada com o Trigo. Outro cara, O Trigo, lá, que. o rapaz lá, É. que faz parte daquela história, daquela época. Porque surgiram várias. Será que vai mudar a história do Tex agora de repente? A questão do casamento do Tex é uma incógnita, né? Deixou no ar aquele lá do homem que veio do Rio, deixou no ar que ele teria um clímax com a Alisson. Alison, né? No final deixou bem assim. Outra incógnita é a questão da filha de Carson, né? Que Se ela ele já é, deixou bem se ela é claro. filha de Kit Carson mesmo ou não, né? Com a- Deixaram os sinais bem Já claros com a de Lena. que sim, né? Com a, É. né? A dona, né? Aquilo não foi desenvolvido ainda porque Kit Carson, na verdade, é um personagem coadjuvante, ele é o companheiro, né? Não é o Tex. Se fosse o Tex, a gente tá todo mundo em cima pra... É. Ô, Genil, me diz outra coisa. Você falou aí do caso das mulheres, né? Mas o que você acha? Assim, Tex tem que estar... As histórias, o pessoal tem reclamado que está muito igual agora. Muito igual agora. Desculpa, eu não me fiz entender bem. Muita gente tem reclamado que as histórias estão muito diferentes do que era antes. Eu mesmo reclamei aqui em um Tex Show, cadê o heroísmo de Tex, quando Tex resolvia sozinho uma questão que parecia sem solução, aqueles planos que Tex fazia. Você sente falta disso? Sinto uma mudança de tempo, talvez, né? De tempo, de produção. E outra, acho que Tex já abordou todas as temáticas possíveis daquele universo. Há uma temática em Tex que nunca foi abordada, que é a questão, nunca apareceu, talvez pelo próprio desenrolar, que é a questão do homossexual. Não vi nada referente a isso aí. Naquela época, talvez fosse uma coisa muito fechada. Nunca vi. Eu já vi fechado. Tex combatendo questão de preconceito racial, Racial. buscando. Mas naquela época eu acho que realmente essa parte aí era altamente proibida e presa, né? Agora, você falando assim, hoje a gente está num momento que Tex precisa se reinventar. Na Itália já estão vindo Tex colorido, que antes não tinha. Agora Tex colorido já é uma realidade. E você acha, por exemplo, que precisa morrer algum amigo de Tex para... O que aconteceria na sua cabeça se um amigo de Tex fosse tirado de cena para fazer dar um boot na saga, para todo mundo... Ia acontecer aquilo que já aconteceu. Quando eu liguei para você um domingo de tarde chorando, quando eu terminei de ler Tex Romance da Minha Vida, né? A história da minha vida, com aqueles desenhos lá de Tivitelli. E lá no final, quando eu terminei de ler um domingo, eu estava em casa lendo, aí aparece Tive lá com o repórter em Tex e dizendo, e o túmulo de Kit Carson. E já é o finalzinho da história mesmo, o apêndice, né? Já é o final. Aí eu liguei pra você, né? Naquela hora a rádio desceram, né? Com a possibilidade. Aí você me disse, tal, não sei o quê. Acho que se morrer fica difícil, né? Porque aqueles quatro são... Os quatro aqui, né? Os quatro são fantásticos. Né? Não pode, né? São nossos irmãos. Não pode. Agora você falou em Fábio Civitelli aí, é Civitelli, tá? A pronúncia? E Fábio Civitelli, num evento que eu estive com ele há muito tempo atrás, em 2012. Eu levei depois de 2012, mas não tive a oportunidade. Desde 2012 que esse desenho está aqui comigo, e ele está aqui, ó. Leia aí o que está escrito aí, embaixo. Fábio Civitelli, para Gentil de Santana com amizade. Aí é para fazer o cara chorar, aí é para rir. Isso aí está com você está no quadro, você vai tornar um quadro. Eu vou botar, você sabe que eu tenho uma parede em casa. Cheio de quadros de Tex, né? Quadros de Tex, muitos Então quadros. eu espero que você aí Esse aqui. goste bastante, tá? Essa aqui. Eu tava quase dando encontro ali, porque estava bem guardadinho, sabe? Rapaz. Outra vez que você veio aqui, eu não consegui entregar, esqueci. Esqueci. Então tá aí o presente para você. Coisa boa. Isso aqui é Tudo guardado. Isso aqui é um cartaz que veio lá da Sérgio Bonner Editora, que você vai levar também para sua coleção, ser um item lá. Houve um evento na cidade de Castelo, foi em 2015.
Aí essa respondendo a leitura mandou para mim vários desses aqui. Na época eu distribuí alguns com os amigos. E aqui tem uma história muito bonita, né? Texto de autor, são os cards aqui desenhados pelos autores de texto, contam a história aqui com o Mauro Bozelli. Isso é um tipo um post, né? Aqui os dados da mostra lá, da exposição, né? A programação, os patrocinadores. Então é um negócio muito legal, é um item de colecionador, você vai ter aí para você ter aí. Bota tudo dentro do envelope aí, para você levar para a tabira. Amassado um pouquinho aqui, dobrado, mas nada demais, tá bom? Meu Deus do céu. Então, gente, é isso. Eu agradeço pela sua presença aqui. A gente tem o tempo pouco hoje, nós vamos para outro evento, mas eu queria dizer a vocês que sintam-se convidados a vir a João Pessoa, passar aqui na casa aqui do Tech Show, para a gente fazer uma gravação como essa, bater um papo. Porque um papo sobre tech, a gente passaria o resto do dia aqui, viria aqui a cerveja com batata frita, com bifes, a gente volta, assunto eu acho que teria aqui para uns 3, 4 dias, batendo um, puxando, saindo de um assunto, entrando no outro, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto, a gente tem ainda outra coisa para fazer daqui a pouco, Emílio. E deixo para você aí as palavras finais desse vídeo. Eu agradeço a você, agradeço a chance de estar aqui com você. É sempre uma alegria visitar sua Expotex aqui, sua exposição, seu salão aqui. Agradeço os itens, né? Vou levar para casa e vou fazer um quadro realmente com esse do cemitério. E dizer aos partes, né, aos companheiros, que invistam em exposições. Exposição traz 2 sentimentos muito bons. Um daquele texiano antigo que deixou, de repente ele nota, mas rapaz, eu li isso. O pessoal que já está como nós na idade Parece média. muito, né? Você viu, né? Aparece muito. Lá em Itabira apareceram vários. Muito. E renova a paixão. Renova a paixão desse pessoal. E também atinge a garotada nova, que não tem acesso, que não sabe que existe. Então a exposição é um meio. Trabalhar com escolas, levar para as escolas. Ontem eu ouvi você falando lá no evento que você estava, que você lá em Itabira, na região do Pajeú, envolve muito as escolas. As escolas é fundamental. Então não adianta fazer um evento, eu falava isso no programa Tech Show de alguns dias atrás, dando até uma dica lá para o Edmar, envolver escola da região. Porque ao invés de ter lá 30 texianos, bote 300 crianças lá dentro que poderão vir a ser futuros leitores de texto. Foi o nosso caso lá que a gente fez. Até hoje eu encontro o pessoal que me conta, e Tex tal, ainda continua, né? Continua tal. Trabalhar com escola, não é porque eu seja professor que gosto de escola, mas escola é fundamental. Você tem um público já garantido, né? Já tem um público. Esse aqui é bom. Garantido. Eu, quando fiz a exposição, eu fiz alguns, você veio, tinha alguns, tá? Tem algumas fotos. E depois eu fui lá para aquelas exposições grandes, lá no HQPB. O HQPB ele já tem um público enorme, 10 mil pessoas em 3 dias, 2 dias. Já tem esse público todo ali que vê o personagem. Mas fora isso, numa cidade pequena, escola que não tem ele. E palestra, explicar ao pessoal que não é só visitar, olhar, sem saber o que é, não. É explicar. A gente passou o filme lá. Né? Foi, passou o filme. Eu lembro que você desmanchou uma revista e ampliou. Foi todinho no quadro. Ampliou, né, em A4 e depois botou toda a revista, toda a história do quadrinho. Umas cartolinhas. Foi aquela Tex, vence por Falubeu, foi? Foi, Tex, vence por Falubeu. Eu tô lembrando até hoje. Boa memória, né? Boa memória. Então, é isso aí, gente. E outra coisa, colocar umas revistas para as pessoas tocarem. Os meus amigos não entendem como é que eu... Se possível, distribuir. Meus amigos não entendem como é que eu coloco as minhas revistas em cima da mesa. Eu fico de olho, lógico. Mas, poxa, você chegar a olhar e não poder tocar, não tem muita graça não. Dá aquela coisa, aquele sentimento de... E se possível, ter tempo para ler também, deixar ler. Nessa última, agora, gente, que eu fiz, você não vê na última. Eu coloquei lá uma mesa, 2 mesinhas, com várias revistas em cima, para as pessoas poderem chegar, pegar, ler. E no final os texianos chegaram e cataram todas, sabe? Quase todas. Pelo menos troca, deixa umas velhas lá para mim, levar as novas, melhores que eu tinha lá, né? Mas foi legal porque cada um pôde, talvez, completar a sua coleção. É bom. E outra, quando eu era garotinho lá em Itabira, nos anos 80, não se podia ler gibi. Quer dizer, gibi fazia mal, tirava a atenção do déficit escolar, essa coisa toda. Hoje a compreensão mudou, a realidade do estudante, mas a compreensão mudou. Hoje a gente usa gibi com recurso didático. Não é só diversão, é também educação. Por isso, a importância do gibi na escola. Eu sempre tive para mim que Zabor, número 1, devia estar em todas as escolas. Pela lição de perdão, de vingança, o dualismo que faz entre vingança e perdão, Zabor, número 1, era para estar em todas as escolas. Muitos gibis de Tex eram para
impactar nas escolas pela mensagem que traz, como a gente sabe, veterano, né? Então, É isso aí. Então, pessoal, agradecer. é isso aí. Tá vendo como é difícil quando dois texianos se encontram? Para despedir é difícil, a gente falaria aqui, como eu disse, indefinitivamente. Mas é isso. Acompanhe. Brothers against brothers, no winners at all. My name is Tex Willer. Tex, yeah, Tex, I tell you. Patience I have little when I... Vamos agora falar das variedades do programa. O padre Theo Salles, sempre presente aí nas cartas, comentários, ele perguntou umas dicas sobre a conservação de revistas, que o Adriano Rainho falou no programa Tex Show 6. Então, o Adriano deu algumas dicas lá, ele deixa no saquinho, ele não lacra o saco, ele limpa sempre, ele mantém a sala escura. O Adriano também toma cuidado de ventilar um pouco as revistas. Ele falou lá, vocês podem ver lá na fala do Adriano Rainho, no programa Tex Show 6. E eu, particularmente, aqui como a minha região é muito cheia de poeira, muito empoeirada aqui onde eu moro, eu coloco também dentro dos sacos por causa disso. Né? E também porque deu cupim aqui em casa, e os cupins comeram várias revistas. Cupim come revista, porque revista é feita de papel. Papel é feito de celulose, madeira, então tem tudo a ver com cupim. Então esse é um dos cuidados, né? Também colocar naftalina em estantes. Quem tem a estante fechadinha, num local, num apartamento que não é empoeirado, fechada, tudo fechadinho ali de vidro, não precisa nem colocar em sacos. Mas quem não tem, ou com medo de cupim ou de traça e outros insetos aí, é melhor realmente proteger dessa forma que o Adriano falou, essa que eu indico também, que é fazer um furinho no saco para a revista respirar, um furinho no cantinho do saco, porque é o saco, sacolinha, dobrou, não precisa lacrar, basta dobrar o saco aqui, e aqui no cantinho faz um furinho aqui, para que fique ali, entre um azinho para a revista respirar. Mas não tem jeito, como tem para as amarelas, porque o papel é um papel jornal. Quando tem uma parte que é um papel melhor, o papel continua branco, como vocês vão ver aqui no exemplo que eu vou dar, quando eu mostrar aqui o próximo vídeo, né? Vocês vão ver aí que é diferente, tá? Papel branco, papel bom, ele não amarela tão fácil. Ele até mancha, mas ele não amarela tão fácil, como acontece com as nossas revistas Tex, tá certo? Bem, e ainda nas variedades, eu resolvi, né, colocar meus itens tops. Escolhi alguns itens da minha coleção, que eu gosto muito, que eu acho importantes, que foi difícil conseguir, ou que eu ganhei de presente de forma inusitada. Eles representam, assim, umas curiosidades muito legais. E eu trago agora um vídeo para vocês, né, que vocês assistam aí com atenção, e quem quiser, critique, elogie, faça seu comentário. E eu peço desculpa por ter me apresentado de forma tão comum, mas é como eu sou quando eu não estou gravando, quando eu não estou em evento, quando eu não estou em nenhuma missão texiana. Eu sou um cidadão comum, aí que fico disfarçado de GG Carçan, de Gera, de Geraldo, e peço que vocês não levem a mal esse vídeo que eu fiz de forma normal, né, sem estar com o manto texiano presente. Então é isso, com vocês aí meus itens, explicações. Bom vídeo para vocês. Aguardo também os comentários, tá bom? Falou, gente! Olá, eu quero mostrar para vocês alguns itens que eu tenho aqui e considero muito importantes. Assim como o Adriano Rainho tem os seus itens super raros e difíceis de encontrar, os meus não são tão difíceis de encontrar e nem tão raros quanto os deles, mas também eu considero bastante importante e queria dividir com vocês porque já recebi alguns pedidos, né, dos padres nos programas, nos comentários, pedindo para me mostrar algumas coisas da minha coleção. Eu lembro que em 2013 eu postei um vídeo no YouTube, esse vídeo pode ser encontrado no YouTube, e tem lá alguns desses itens e mais outras coleções, as prateleiras ali, os banners. Eu escolhi alguns aqui para a gente fazer um quadro bem legal,
mostrar para vocês aí, principalmente para os novos, né, que estão começando agora, para eles verem aí alguns itens que eles podem correr atrás, tá? Então, começa por itens que você não vai conseguir outro em lugar nenhum, porque ele é exclusivo, como este aqui, que o Parde, o Nandejara, aquele João Pessoa, me trouxe, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, ele foi na exposição, na 8ª Expotex, e lá ele me presenteou, depois de vários dias ele me presenteou com isso aqui, veio me visitar, me presenteou com esse quadro muito legal aqui, que isso aqui é um item exclusivo, né, no caso. Eu tenho aqui este marcador de páginas, né, que também é um item que foi publicado pela editora Globo, daqui em 1994. E a capa, como vocês sabem, é aquela capa que deu origem ao livro, a capa do livro Tex, o Grande Herói do Faroeste. Eu tenho aqui mais um item, um cartão de Natal, Auguri, Sérgio Bonelli Editor. Veio lá da Sérgio Bonelli, assinado pelo David Bonelli, assinado pela Ornella Castellini, a secretária, e duas assinaturas aqui que eu confesso que eu não consegui decifrar. Então, mais um item aqui muito importante para mim. Eu tenho esse item aqui que é de alumínio, uma placa, né? Uma placa, uma capa aqui com o Tex e seus pares sendo fotografados pelo O'Sullivan. E esse aqui veio do padre Oscar Kern, lá de Porto Alegre. Ele já foi chamado para os Campos Verdes de Caça de Manitou, mas era um texiano, escrevia histórias, era um autor, publicava. E o Oscar, um grande colecionador, um grande amante dos quadrinhos, e enviou isso aqui para mim, inesquecível. Depois aqui o cigarro de palha, palheiro de Piracanjuba, que a empresa lá de Goiás pegou uma imagem do Tex e fez de capa. Isso rolou um processo, foi proibido, mas de qualquer forma saiu, e ainda sai esse cigarro hoje com uma outra imagem de cowboy, parecido com o Tex, mas só que desenhado por alguém, não é um desenho oficial do Tex. E os cigarros estão aqui dentro. Eu nunca fumei esse cigarro, não. Tem um cheirinho de cigarro, de fumo. Aqui uma curiosidade, porque quando a editora VEC saiu, parou de publicar Tex com a sua falência, ela estava publicando o que seria o Tex 94 da segunda edição, e devido aos problemas financeiros, ela publicou somente uma parte da história. Ela publicou uma parte da história num papel que é amarelo, aquele papel jornal que nós estamos acostumados, depois um papel mais branco aqui dentro, depois um caderno aqui dentro, 2 cadernos, 3 cadernos, um papel bem branco, aí depois volta com um papel amarelado. Só que essa aventura aqui, ela seria assim, bem larga, e ela publicou só metade da aventura. Aí quando a Rio Gráfica, editora, voltou a publicar Tex, pegou os direitos de Tex e passou a publicar, a Rio Gráfica continuou essa aventura. Então aqui tem 94 e aqui tem 94A. Estou explicando isso aqui para vocês, que ainda não sabem. 94 e 94A da segunda edição. Então a segunda edição, em relação à primeira, até o mesmo número tem essa diferença, tem uma revista a mais, tá? E legal que aqui, na primeira, a editora VEC, no Apagar das Luzes, não colocou que era a segunda edição. Colocou só a edição especial e não colocou aqui o segunda edição. E ainda uma capa, né, que essa capa também não tem na coleção principal do Tex. Então está aqui até o final da revista, que é quando termina o Tex pedindo demissão do comando dos Rangers, que é a primeira vez que o Tex pediu demissão, falei isso outro dia. Tá? Aqui agora eu vou mostrar para vocês um quebra-cabeça do Tex que eu recebi lá de Portugal. O Paulo Madeira. O Paulo Madeira deu uma sumida fantástica. Não apareceu mais, mas o Paulo Madeira mandou alguns itens para mim. Esse boné, por exemplo, e esse quebra-cabeça. Então, e não pense que é um quebra-cabeça fixo, ele abre aqui, você pode tirar vou tirar aqui, ó, desmanchar aqui, ó, as pedras, para vocês verem, ó, pedrinha aqui, ó. Né? Ele é montável, desmontável, né? Aquele colado que já está ali fixo. Ou só o desenho
como a gente pode fazer isso no computador, desse jeito, uma imagem, fazer isso. Não, isso aqui a gente desmonta e monta. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Deixa eu ali arrumadinho, porque se eu virar aqui, cai as pedras todas, as peças todas. Pode danificar alguma. Agora eu quero mostrar para vocês o álbum do Tex. No programa passado eu falei que tinha ganhado do Marcelo Brum. Graças a Solange Zanella, eu consegui o contato do Marcelo, que eu tinha perdido o e-mail. Aí mandei um e-mail para o Marcelo atendeu, respondeu, dizendo que está assistindo o Tex Show. Marcelo, mais uma vez um abraço. Esse álbum aqui eu consegui com o Marcelo, ele não estava completo. O Marcelo tinha algumas figurinhas. E depois eu consegui com figuras lá junto ao Gervásio Santana de Freitas, lá do portal Tex BR. Então, o álbum do Tex completo, né? Eu coloco ele nas exposições. Alguns pares dizem que não sabem como é que eu tenho coragem disso, porque isso é um item que vale aí um bom valor no mercado de colecionadores. E esse álbum, o primeiro álbum do Tex que eu tenho completo, lançado no Brasil. Tá? Então, mais um item aqui muito legal, de valor, e um item que o texiano, se puder ter na sua coleção, apesar de ser difícil, tente e vale a pena. Depois eu trago isso aqui, que é uma edição comemorativa de 50 anos do Tex no Brasil. Foi lançado pela Ópera Gráfica. E aqui nós temos algumas histórias do Tex, né, dos 50 anos, como foi as Estrícias, a coleção, né, de Tex Júnior, Tex passando pela VEC, Tex passando pela RGE, Tex chegando na Mitos. Aqui é legal, tem todos os desenhistas de Tex daquela época, e aqui nós temos aqui como cada um desenhava o rosto do Tex. Muito legal essa tomada aí. Inclusive eu coloquei também no livro o Tex no Brasil, o Grande Herói de Faroeste, também tem aí algumas imagens dessas. Depois a aventura primeira de Tex, o Toque Misterioso, como foi lançado lá na Itália, a primeira. E por fim aqui tem uma relação de todas as Tex que saíram, né? Na revista Júnior, depois as coleções que se seguem aí pela VEC, pela Globo, Tex Coleção, tá? Então um livro muito legal também, com bastante informação para manter todo mundo ligado. Mais um item, o ídolo de cristal. Esse aqui é um top, né? É um top mesmo, lançado aí há muito tempo atrás. A editora VEC, quando lançou, fez uma grande festa, anunciava nas edições anteriores, né? O editor já foi o Otacílio Assunção, que eu falei aqui no programa passado. E aqui ele também conta a história do Tex, como o G.L. Bonelli fazia o esboço das suas páginas, como a página ficava depois de pronta, desenhada pelo Galep. Os pares, o amigo, o inimigo, Yama. Depois a aventura. Aventura muito legal, o ídolo de cristal desse tamanho, capa dura, né? Uma edição que tem que ter na coleção de vocês aí. Ainda se encontra aí nos mercados, tá? Aí eu passo aqui para mais duas edições que eu considero muito famosas e importantes na minha coleção. São dois Tex, nova estampa, lá da Itália, que é a republicação, é o Repeteco de Tex na Itália, o primeiro Repeteco de Tex, o 207 e o 266. No 207, a Águia e o Relâmpago, nós temos essa aventura na nossa coleção Tex, temos uma capa idêntica a essa. O Sérgio Bonelli, ele fala aqui sobre... Aí eu passo aqui para mais duas edições que eu considero muito famosas e importantes na minha coleção. São dois Tex, nova estampa, lá da Itália, que é a republicação, é o Repeteco de Tex na Itália, o primeiro Repeteco de Tex, o 207 e o 266. No 207, a Águia e o Relâmpago, nós temos essa aventura na nossa coleção Tex, temos uma capa idêntica a essa. O Sérgio Bonelli, ele fala aqui sobre a Expotex que eu venho fazendo em João Pessoa há muitos anos. Então aqui tem o cartaz da Expotex, e ele botou um mapa do Brasil dizendo mais ou menos onde é que fica Paraíba, lá para os italianos entenderem, né, onde é que fica Jampa City. E ele agradece aqui pelo nosso trabalho de divulgação, de amor ao Tex, e
fica sabendo através dessa exposição, através do material que eu mandei para ele. Aqui no Brasil são milhares de colecionadores de Tex que têm a mesma emoção, a mesma garra que os italianos para continuar com o Tex. Então, essa aqui foi a primeira. Ele mandou 5 revistas dessa. E tempos depois, no Nova Estampa 266, com aquela história que Tex tem o Anga, que é uma bruxa que vai espetar o boneco do Tex. A bruxa, enviada por Sérgio Bonelli, ele faz aqui uma alusão aqui no seu editorial ao livro Tex no Brasil, o grande herói do faroeste, né? E também a revista Tex BR, que foi lançada pelo portal Tex BR, lá pelo Gervásio na época. Nós mandamos esse material para lá e ele nos agraciou com um editorial para todos os italianos conhecerem nosso trabalho. E aqui ele me chama de arqueólogo texiano, porque nesse livro eu coloco coisas que ele disse que já havia esquecido, né? Ele, como editor de uma grande empresa, e não guardava mais todos os detalhes. E como eu fiz uma enorme pesquisa, ele disse que eu era um arqueólogo porque eu fui buscar assuntos que nem ele lembrava mais. Ele também mandou 5 revistas dessa. Eu tenho apenas uma de cada hoje. Só essas 2. Porque as outras 4 de cada uma dessas eu doei, sorteei nos eventos, eu doei para alguns amigos que sempre aparecem nas exposições, principalmente para esses que realmente sempre estão ao meu lado nos momentos que eu faço algum evento. Eu também quero mostrar isso para vocês, que esse aqui é o passado de Kit Carson, que é considerada a aventura mais querida pelos leitores brasileiros. Nós brasileiros temos a aventura aqui como a melhor de todos os tempos. Então, eu tenho o prazer de ter essa aventura completa num volume italiano, no formato italiano, onde dá para a gente ver melhor as imagens, né? Aqui na frente tem uma coisa que é muito curiosa, vou trazer para vocês em primeira mão. Esse é o verdadeiro Kit Carson, uma biografia do verdadeiro Kit Carson, vocês têm aí para vocês verem, né? E não é o Kit Carson que tem a mesma história que o Gianluigi Bonelli fez, né? Aqui diz que o verdadeiro Kit Carson era um trapper que nasceu em 1809 no Kentucky e também foi notável por sua atividade como guia do exército, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o Kit Carson do Gianluigi Bonelli com Aurelio Gallepini e o Kit Carson verdadeiro. Aí os dois, para vocês verem uma imagem dos dois aqui. Kit Carson, a minha vida. Existe esse livro, né? Para vender lá na Itália. Esse eu não tenho esse livro. E aí começa a aventura do Marcello desenhando a história, o passado de Kit Carson em grandes quadros com realmente muita galardia. E eu tenho o prazer de ter esse exemplar e eu fico muito contente de poder ter e também de dividir com vocês esse prazer. E para terminar essa parte, trazer esse exemplar, O Homem Sem Passado, é aquela história em que Kit Wheeler, ferido, cai no rio e depois é socorrido por uma índia e com ela tem um casinho lá de amor e o Tex luta contra o pai depois porque ele perde a memória. Então, essa história, num evento desse tamanho, que seria um gigante, né? É o gigante, mas olha o material, cartonado, capa dura, com papel crochê de primeira e uma aventura muito linda. Esse exemplar pesa 1,6 kg. Eu pesei para dizer para vocês, trazer essa informação, né? Uma história completa, desse tamanho, colorida, bem maior do que o nosso Tex gigante, bem maior do que qualquer Tex gigante que a gente tem por aí. Tá? E realmente muito lindo. Aqui é a parte que o Kit luta com o Tex, tá? Para vocês verem, a parte que o Kit luta com o Tex, com o seu pai. Então, realmente uma história fantástica, numa revista fantástica. Tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, como itens da minha coleção, que
todo mundo precisa conhecer e os jovens, os novos, podem tentar ir. Se não esse texto aqui, O Homem Sem Passado, mas o outro. Existe outras revistas, inclusive nas bancas, né? Italianas, você consegue comprar quase todos na coleção. Alguns já estão esgotados, não tem jeito, só se houver uma reedição. E por fim, porque vocês estão vendo aqui, como é que cenário é esse? As capas do Tex. Esse aqui é o Tex 500 capas. É um banner que eu fiz com 500 capas do Tex, né? Só existem impressos quatro desses no Brasil. 4 desses. Eu vou lembrar quem são. Esse aqui. Tem um com o Edson Bertoncello, tem um com o Adriano Rainho e tem um com o Valderi Nietzsche, lá do Rio Grande do Sul. Então, apenas 4 desses foram impressos, né, com 500 capas. Ele tem 2 metros e 20, mais ou menos, 2 metros e 25, aqui enrolado aqui embaixo. Mas é um item com as capas do Tex, com boa resolução, e realmente quem puder ter um desse, sendo através de mim ou através do seu próprio trabalho, pode fazer, porque vale a pena você ter um material como esse na sua coleção. Olá, tudo bem? Raios triplos. Não se pode mais gravar um programa tranquilamente? Vamos lá, amigos. Não aconteceu nada, todo mundo pode sentar, fica à vontade, calma. Uma das partes que mais eu gosto de fazer é mandar abraços para os meus amigos texianos. Porque, mandando abraços, eu estou reconhecendo aí o apego que eles têm ao Tex e a vontade de aprender e de contracenar comigo. Porque, na verdade, contracenam. Eles estão presentes aqui no programa e é quando eu agradeço por eles terem mandado mensagem. Todos que eu vou falar o nome agora mandaram mensagens para o programa. Eles mandaram seu alô, elogiaram, sugeriram. Então, eu quero agradecer primeiro ao Genildo Santana, ao Antônio Brilhante, pela ajuda que deram a fazer esse programa com os vídeos. Aí depois eu quero agradecer ao Theo Salles, que mandou essa pergunta aí, perguntando sobre como guardar as revistas. Eu quero agradecer ao Thomas Weiss, que participou e ganhou o prêmio, o encarte lá, a revista, e o post revista que foi passada a pergunta no programa e ele acertou. Eu quero deixar claro aqui, ele não foi nem o primeiro a responder, mas foi o primeiro a responder no local certo. Eu pedi para responder no canal do YouTube. Aí quem respondeu no local ou respondeu depois dele não ganhou, tá? Chegou depois. Também eu quero mandar um abraço para o Coronel Pedro Arnoldo, texiano de 86 anos, que abrilhanta os programas, que abrilhanta os eventos aqui em João Pessoa, e me mandou uma carta muito camarada, muito elogio. Pedro, meu abraço, sinta-se abraçado. E também, né, mandar um abraço para Jailson Francisco, para Ricardo Lesbão, lá de Fortaleza, Ilza Burda, em Curitiba, Raíssa Lira, aqui em João Pessoa. Vamos mandar também para Ivo Almada, Ivo Almada está no Pico da Neblina, lá em Roraima. 5, 6, 7, 8, 10 mensagens ele manda. Cada detalhe do programa ele vai lá e faz um comentário. Muito legal, eu gosto, é um feedback para a gente que faz. Um escritor, quando ele vai e manda falar sobre o que leu no livro, comenta. Nossa, a gente fica realmente bastante alegre com isso, bastante feliz. Obrigado, viu, Ivo? Também para o Janderson Cruz, para o José Hamilton, para o Cael Ladislau. Cael, seu presente está chegando por aí esses dias, tá? O prêmio, né, do quiz do programa anterior ainda, que eu estou com dificuldade de ir a correio, rapaz. Ao Edemar Snowberger, que está lutando para realizar o grande encontro, né, o terceiro encontro aí do Clube Tex BR, do Clube Tex Brasil, Tex Zagor do Brasil, quase não sai. Terceiro encontro lá no sul, do Clube Tex Zagor Brasil. Então, vai ser em outubro, e um grande encontro para texianos. Falando no programa passado bastante, pedindo aí, quem puder, quem morar perto, vá mesmo, é muito bom se encontrar nesses eventos. E o Gustavo, né? O nome é complicado, Gustavo Van Lamoia. Gustavo Van Lamoia também deixou carta pra gente, deixou aí elogio.
Eu disse do que eu mais gostava nos programas, as partes. Eu perguntei lá no canal do YouTube qual a parte que vocês mais gostam. Vocês gostam mais do Quem é Tex? Gostam mais da parte que tem lá Uma Aventura Inesquecível? Do Variedades? Gostam mais de uma coleção, quando fala de coleção? Quando fala de eventos? O que vocês gostam mais? Vai lá e deixa seu recado. É isso que a gente precisa, feedback para ir movimentando. E vejam que hoje a gente fez um programa completamente diferente. Esses quadros, só vê o quadro Variedades. Na verdade, só o quadro Variedades que está normal, como antes. A gente mudou tudo, na esperança de não fazer também tudo igual, para não ficar aquela coisa cansativa, né? Eu quero mandar para vocês um abraço do tamanho do Tex, que é enorme. Dizer que eu mudei esse cenário aqui um pouquinho para que vocês possam curtir um pouco aqui a 8ª Expotex, como foi o cenário, o cartaz, o banner, né? 1 e 2 de novembro de 2004, ficava lá, GG Caçam, Tex, todo mundo no Espaço Cultural, fazendo evento. 7ª Expotex de Jampa, 20 de outubro, na Comic House, lá, Comic House do Manassés, a nossa Comic House aqui, a nossa Comics aqui de João Pessoa, revistas Tex e todos os segmentos. Então, mudei um pouquinho o cenário aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Vamos agora para a edição, vamos agora ver o vídeo, descansar e depois entrar em contato aqui com o Tex Show 8 para você. Muito obrigado, até a próxima. Avante, Dinamite, avante. Adios, amigos. Mais rápido. Garçom, fogo nele. Melhor parar e enfrentá-los agora.